Então, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Estamos aí sobrevivendo, vários vírus, vários contágios e o negócio todo. Pessoal, eu tenho um recado primeiro para vocês, que é o seguinte. Não me diga. Apareceu o dono. Apareceu então quem era o dono. É justamente isso, deve ter caído sem querer. Mas um recado que eu vou dar de modo geral e exemplificando várias outras situações que aconteceram, né? Quando a terreira se dispõe a fazer alguma coisa ou trabalhar com alguns elementos, vocês viram que eu coloquei uma noite ali que era mais de meia-noite e a mandioca estava sentada lá recortando coisa, embalando coisa e amarrando coisa para fazer, né? Coisas aleatórias, geralmente está relacionado a algum trabalho que algum dia dita, né? Tem um propósito, tem uma mensagem, tem uma lição, tem um ensinamento. E são coisas que demandam tempo para elaborar, para ficar pronto. Nada fica pronto assim, instalando os dedos e a coisa aparece ali, né? Então, se é uma erva que é dada numa deitada, se é um papel que é escrito e tem uma frase e é passado um ensinamento, um entendimento do que significa, do que representa, se é um sabonete que é para vocês tomarem banho, caso alguém tenha dúvida, basicamente todos trabalham, né? Todos têm as suas atividades, as suas obrigações. O nosso preceito exige que o médium venha para a terreira para trabalhar na sexta-feira com o banho de ervas tomado. Então, o que a gente aconselha? Preparem seus banhos com calma. Tem gente que prepara em maior quantidade e deixa guardado nas garrafinhas, como a gente faz com o amaci. Tem gente que prepara o banho na hora, com ervinhas frescas, quem tem mais tempo, mais paciência, um pouco mais de... O ideal é que você tome teus banhos se você tem todas as atividades da sexta-feira, toda a correria, você vai chegar do trabalho em cima da hora. Tem gente que vem do trabalho direto para a terreira, não tem tempo de tomar o banho, preparar o banho. Nós temos banheiros disponíveis para quem precisar, né? Só traz a tua toalha, traz as tuas coisinhas. Mas o ideal é que você tome teu banho já na quinta-feira à noite, teu banho de ervas. Você já vai estar de preceito quinta-feira à meia-noite. Então você já toma o teu banho, já está com teu banho de ervas tomado, já começa o teu preceito, faz as tuas orações, deita, dorme tranquilo, vai trabalhar, procura não se incomodar, né? Então, na nossa casa, o preceito é sem relações sexuais de quinta para sexta, sem bebida alcoólica, sem entorpecentes, né? Quem ainda estiver nessa luta ali. Em relação à carne, é o seguinte, pessoal, e eu vi que é uma linha que tem se tornado crescente. Já era o nosso entendimento, muito antes, um entendimento da questão do abate sofrido do animal, do sangue, da carne vermelha. Depois se passou a um entendimento de que o abate em si vai existir em qualquer espécie que você for comer, né? Com sofrimento ou sem, de qualquer maneira ele acontece, né? O frango também é matado da mesma maneira, é criado para engorda e morre para alimentar as pessoas. Aí o que acontece? Não tem mais relação com isso, tem relação com o excesso. A carne vermelha é de mais difícil digestão? Sim. Pode prejudicar alguns transtornos alimentares em algumas pessoas? Sim. Isso vai dificultar o trabalho ali dentro? Sim, o guia usa a tua matéria para trabalhar. Então, se a tua matéria não tiver em condições plenas de exercer as suas funções, você já não trabalha bem, né? Tem vários outros fatores que podem influenciar isso, né? Dores físicas, problema na coluna, dor em algum órgão, algum problema crônico que estiver acontecendo. E em relação à alimentação, a questão do cuidado é com o excesso. Então, para mim, não faz diferença você dizer, não, na sexta-feira eu não como carne vermelha porque é o preceito, mas daí tu come 2 kg de macarrão e vem girar na sessão empanzinado, com a barriga desse tamanho, come um virado de feijão antes da sessão, virado é pesado. É a comida em si, é o excesso, né? Daí o cara trabalha num serviço pesado, quebrando pedra, de esforço físico, eu vou mandar ele comer salada meio-dia e aguentar o serviço do dia inteiro, porque não pode comer carne. Se o que ele tem na marmita é um bife de fígado, é um bife de carne vermelha, é só um punhadinho de carne moída, é o que ele vai comer para o sustento dele, para aguentar o trabalho no resto do dia, entendeu? Para conseguir sustentar a matéria, se alimentar bem, né? Para poder vir exercer as suas funções. Então a questão está mais relacionada ao excesso, né? Não adianta nada tu não comer carne e me comer 2 kg de arroz, é o excesso. Então é a moderação, o teu preceito é moderação, é consciência do que você está fazendo, né?
Reze a tua comida, consagre a tua comida, agradeça, coma com consciência, mastigue, entendeu? Desfrute do teu alimento, seja grato e siga o teu dia. Não adianta nada tu não comer carne e daí também na sexta-feira resolver fazer um inferno na vida de todo mundo. De nada me serve. Então se mantenha longe de confusão, longe de encrenca, tem briga que não é tua, tem briga que tu pode abrir mão, deixar pra lá e dizer, me incomodar é outra hora, hoje não. Entendeu? Pra se preservar pra sexta-feira tá bem. Tem mais a ver com equilíbrio energético do que não comer um pedaço de carne. Tá? Então esse é o nosso preceito. E aí, é o seguinte, alguns vêm direto do trabalho, às vezes precisam tomar um banho aqui. Outros vão correndo para casa, os que têm condições, e precisam tomar um banho mais rápido do que ficar ali macerando erva e rezando, esperando a vela e o negócio todo, sendo que está dando horário, e tem trânsito, e tem que chamar o Uber, e o Uber não aceita, para poder vir para a sessão. O sabonete é um paliativo, é uma coisa rápida, né? Já foi cruzado pelos guias da dona casa, já foi benzido, já foi consagrado, e você usa o sabonete na sexta para tomar um banho mais rápido por causa da pressa. Por isso que é dado o sabonete, tá? Acabou aquele sabonetinho que foi dado, que foi uma sugestão da avó, que era capim-limão, que era para acalmar, que era para tomar junto com o chá, que daí ela disse que o chá limpava por dentro, o sabonete limpava por fora, para ver se dá um jeito em todo mundo. Não limpar tudo do jeito que der. Tomaram o chazinho, fizeram o chazinho e agora vão começar a usar o sabonete para tomar banho para sessões. Não é só pro dia da sessão, né? Não tá bem, não tá de acordo, a coisa hoje não foi muito bacana, pega aquele teu sabonetinho separado, toma o banho com ele, faz uma oração, uma erva, acabou o banho da garrafinha, toma o banho com o sabonete. Faz as tuas orações, firma o teu pensamento, né? Acabou aquele, você pode comprar qualquer sabonete da tua preferência. Eu sou a louca do sabor do sabonete, né? Sabor. Vou na prateleira que tiver de diferente ali, eu pego e digo, ó, esse aqui eu não experimentei ainda, como se fosse uma comida, esse aqui eu não provei ainda. E daí pego de aromas diferentes, de coisas combinadas ali, tudo eu trago para cruzar e para benzer, e conforme vai acabando eu vou substituindo para tomar os banhos, né? De sal com ervas, no nosso entendimento, não funciona. O sal sempre vai prevalecer, descarrega muito mais do que a erva, né? Então, e daí agora virou um nicho de mercado, virou uma oportunidade para pequenos empreendedores, né, poderem vender isso à torta e direito, porque virou uma febre, essas coisas de lidar com a religião, né? Então, assim, ela faz um por um e corta, e embala e não sei do que, claro, tem todo o trabalho do artesão envolvido nisso. Só que não é sempre que a gente está em condições de pagar R$15 no sabonete e tem um custando R$1,50, R$2,90, uma coisa, a gente vai naquele. Né? Faz conforme as condições, mas não é uma exigência que você vá numa casa de santo que tem esses artigos religiosos, não. Preciso comprar um sabonete para tomar banho para o caboclo. Preciso comprar um sabonete para tomar banho da força da pombagira. O sabonete não tem força nenhuma, foi só feito. Ela colocou aromas e corantes ali, glicerina, foi só isso. O que vai definir muita coisa é o que é feito ali dentro. Por quem que é cruzado, por quem que é benzido e é entregue para você, imantado, irradiado, pensando na tua condição para você tomar o teu banho. É ali que faz a diferença, por isso que o sabonete não faz diferença. Qual é? Tu escolhe do teu gosto. Traz ali, o Cambone põe o teu nome, ele vai abrir a embalagem, vai entregar para a dona da casa, até segunda ordem, ela cruza e ela benze, todos estão sob a regência dela. Então ela cruza, ela benze, da mão dela o Cambone só abre o pacotinho e devolve dentro, ele nem toca, devolve dentro e entrega pro médico no final da sessão, tu leva embora e toma teus banhos. Cuidar de ter esse zelo com tudo que é feito, com tudo que é preparado, com tudo que é entregue e realmente colocar em prática. Não chegar lá e jogar no canto como se não fosse nada, não dar a mínima. Né? Uma oração que é entregue, coloca lá no teu altar, na tua prateleirinha, quando for acender a tua vela, faça aquela oração. Uma erva que é dada, cria, cuide, se morrer, tente de novo. Né? Mas tenha suas coisinhas separadas, organizadinhas para isso. Quando são feitas com dedicação, com cuidado, com carinho, demandam tempo. Demando intuição, demando intenção no propósito do porquê que está sendo feito. Tá? Se tiverem dúvidas, podem mandar ali depois. Em relação aos banhos, em relação ao sabonete e tudo mais. Coisas que vocês ganham. Tem que cuidar com isso também. A pessoa dá um sorrisinho no rosto e com uma suposta intenção, dizendo para você por que deu e como que deu, é uma coisa. Tu saber na profundidade, no íntimo, é outra coisa. Então,
se quiserem cuidar com isso também. Eu, tanto coisas que eu compro, quanto algumas coisas que eu ganho e vou usar, eu boto lá para vender. De proteção, os meus primeiro, todos são consagrados lá dentro. Eu entrego ali. Eu entrego, é cruzado, depois eu uso. Já o que tiver de má intenção por trás, ou mescada, ou camuflada, ou escondida, já se quebra lá. E eu uso, ganhei, eu uso. Se é uma coisa que eu gostei, mas já foi primeiro cruzado e consagrado lá dentro. Aí vocês podem trazer também. Certo? Até aí? Essa casa, como eu já falei 500 vezes e vou falar sempre, ela está aberta não por obrigação, mas por uma escolha da dirigente, que teve essa opção de seguir com a casa aberta, acolhendo as pessoas, ensinando, ajudando conforme a necessidade, conforme o merecimento, e seguir fazendo esse trabalho, né? As pessoas que conseguem se adaptar ao ritual, aderi-lo de maneira integral e fazer parte, agregar a isso, né? E não ficar contradizendo e se contrapondo a isso. Então, o trabalho é feito por escolha dela. Perdi completamente. E a nossa intenção, veja bem, a gente não arrecada nada com isso, né? Não é comprado mensalidade. Vez ou outra, quando eu vou ali e vejo que, eita, vou montar a terreira na sexta-feira e vejo que tem pouca vela da tal cor, que pode ser que use, pode ser que precise, vai que precisa, né? Eu digo, só tem 2 velas de tal cor. Eu já mando mensagem para um e digo, ó, se for passar na cidade, já traga um pacotinho da vela da cor tal, né? Número 2, número 3, e as velas têm tamanhos diferentes. Então, 13 centímetros, faz as pontas lá, é a vela que precisa para colocar ali no altar. Aí, fora isso, não é exigido roupa de luxo. E daí, mas ela fica batendo sempre nisso e falando sempre isso. Gente, faz diferença sim. Porque ainda é um dos únicos que não faz certas exigências ou cobranças. São muito poucos, né? Então não é roupa de luxo, é uma roupa decente, civilizada, que não mostre o corpo, que não seja curta, que não incomode, que não seja justa, né? Mas todo mundo bem alinhadinho, com essa roupa branca passada, limpa, em ordem. Então não tem exigência de roupa de luxo, não tem deitada cobrada, não tem sacrifício, não precisa pagar 5 mil reais numa lista de bicho, não tem mensalidade, né? Então, assim, o que a gente queria é que as pessoas frequentassem com uma intenção verdadeira e com um propósito maior do que só isso, do que ostentar ritual, porque praticar ritual, tudo bem, nós estamos praticando o ritual. Nossa intenção é que as pessoas aprendam a praticar um ritual. Escolher uma religião de ritual, então pratique o ritual. Se tu não quer religião de ritual, tu precisa procurar outra coisa. Se tu escolheu aqui, tu vai praticar conforme ela mandar. Se tu for ali na esquina, tem outro que tem outro ritual. Se tu subir ali, tem outro que tem outro ritual. Se tu for lá embaixo, tem outro que tem outro ritual. Então tem para todos os gostos. É tu que tem que aprender a entrar num lugar e se adaptar. Tu bota na balança os prós e os contras, diz assim, não, aqui tem 70 coisas que eu gosto, 30 que ou eu não gosto, ou eu não entendo, ou minha mente ainda não alcançou. Tu vê se isso vale, tu vem aqui. E vai se adaptando e vai aprendendo até que fique ok pra você, né? Então, o que a gente queria? Lealdade à casa. Qualquer coisa se levantar contra, tu conseguir estar na linha de frente para ajudar a defender. Para isso, tu tem que criar as tuas convicções. Só que você só consegue criar convicções se você entender o que você está fazendo. Como é que tu vai defender uma coisa que tu não sabe por que é feito? Parece um Zezinho na porta e diz, não, mas vocês, já aconteceu, recente. Não, porque daí a casa que pra mim, se vocês não oferecem sacrifício, é muito fraco. Então vocês não sabem trabalhar, não é assim que funciona, não sei o que, não sei o que. Na porta ou sentado na mesa, como já aconteceu, do teu lado. Que argumento tu tem? Tu sabe por que não é feito sacrifício? Tu sabe por que é atendido as pessoas lá dentro sem ficar cobrando coisa? Sem ficar dizendo, não, tu tem que fazer um ebó hoje em dia tá o quê? Mais de R$1.000. Não, se não faz ebó, não resolve. Pra mim esse negócio só com folha e erva, aí, se não passar uma galinha, se não matar 15 coisas, se não cobrar, não trazer uísque pra mãe de santo e garrafas e presentes e coisas, não funciona. Cadê o teu argumento? Tu tá frequentando. E não é cobrado de ti também. Quando tu chega com os teus problemas, é sentado, ouvido, conversado, pedindo orientação aos guias.
No máximo um chá, um banho ou alguma coisa assim. Uma oferenda, um negocinho ali, coisas da natureza, o negócio todo. E funciona pra você, tem funcionado pelo menos. Ou tem sido suficiente, tu continua vindo. Você é nisso que você acredita, é suficiente, como é que tu argumenta o outro que tá dizendo que não? Não precisa comprar uma briga, a coisa não precisa virar um circo. Mas se a conversa estiver acontecendo de maneira civilizada, você pode colocar os teus argumentos na mesa. Como é que faz isso? As coisas não podem ser respondidas só porque sim, porque não. Vocês não são respondidos só porque sim, porque não. Então por que na hora de construir todo um raciocínio, um entendimento e fundamental que você frequenta para outro, você não tem respostas além do que sim, que não? É difícil, é custoso, é vários assuntos, é várias questões, mas na medida do possível a gente tenta dar uma resposta coerente quando vocês vêm perguntar por que foi feito aquilo, por que é entregue assim, por que estava aquilo ali lá, por que é aceso assim. Ah, eu tive uma intuição assim, assado, lá senta nós. Pera aí. E acende vela e faz oração e pergunta para os guias e monta um entendimento, constrói um entendimento. Às vezes são assuntos inéditos, não aconteceram até aquele momento para a gente já ter um entendimento formado sobre aquilo. Quando acontece, a gente precisa às vezes construir um entendimento em redor daquele assunto. Daí a gente vai com a resposta, a gente já vai com o argumento, com o fundamento. Então, se a nossa intenção não é encher aquilo ali de gente. É a minha piada interna que eu brinco com vocês, né? É só incomodação e despesa. Não é vantagem. Começou a encher de gente de branco ali esperando para entrar. Eu digo, ai, que situação. É uma brincadeira, não deixa de ser uma verdade, mas assim, a intenção não é encher de gente aleatória ali dentro. Não sabe o que quer, não sabe por que está vindo, não tem propósito, não tem intenção, não tem... Daí pra quê? Pra quê? Só pra dar despesa, pra eu me incomodar? A gente escolheu um caminho na espiritualidade, a gente tem um entendimento sobre como as coisas funcionam e como que a gente quer conduzir as nossas vidas. Ela manteve o lugar aberto para poder compartilhar isso com espíritos afins. Então a pessoa, quando ela entra, se ela tiver propósito de permanecer, mesmo que ela não tenha ainda todos os entendimentos alinhados com os nossos, a gente espera que em algum momento isso aconteça de fato. Não dá tempo, esse é o problema, às vezes não dá tempo suficiente. A pessoa chega, a gente diz como é que funciona, a pessoa diz não concordo e a coisa já se degringola tudo, ela tem que chegar disposta. Não, estou procurando um lugar em relação à energia, vibração, gostei daqui, agora quero ver como é que funciona. A gente chegou a vezes, funciona assim, 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 assim. Ela pode concordar com a metade, com a outra metade ainda não concordar, porque não tem entendimento de por que a gente chegou a estabelecer aquilo naquele ponto. As coisas também não são estabelecidas da noite para o dia, né? E muitas das coisas que estão estabelecidas estão sujeitas a mudanças, né? A gente olha uma situação, olha a necessidade da situação e diz, se nós fizer assim, vamos tentar. A vida é tentativa e erro, tentativa e acerto. Você coloca em prática, não funcionou, corta, não funcionou, não vai funcionar. Foi uma tentativa, não estava estabelecido. Funcionou, vamos levando. Funciona assim. Vamos fazer um ajustezinho aqui, vamos melhorar essa questão aqui. Vamos dar mais uma oportunidade aqui, uma outra chance. Vamos conversar de novo aqui nesse ponto. Vamos ver se a gente consegue. A ideia é que seja um trabalho harmonioso, tranquilo, que todos no seu devido tempo, conforme merecimento, conhecimento, cheguem mais ou menos no mesmo patamar de conquistas, né? A guia é uma conquista representativa, uma função entregue para você fazer, independente de quantas guias, é uma conquista. É um desenvolvimento aparecendo, e o desenvolvimento é um processo. As pessoas funcionam de maneiras diferentes, elas têm bagagens diferentes. É aquilo que eu falo, para umas vezes eu olho, é suficiente, já não entendeu. Outra eu tenho que chegar e dar um toquezinho e dizer assim, não faça assim. Não tá bacana isso que você fez. E outro tem que estar sentado toda quarta para tu estar batendo ali, porque senão não funciona. Entendeu? Às vezes tu vai um ano batendo, dali 2 anos faz efeito. Daí ele entende.
Aí quando ele entende, eu digo, graças a Deus, agora vamos para outro assunto que tu não está entendendo. E assim, nós vamos, tá tudo certo. Mas o ideal é que a pessoa chegue com disposição. E o que ela ainda não teve, conhecimento, entendimento, informação, ela vai aprendendo, aquilo vai agregando, vai preenchendo essas arestas, essas lacunas que ela tem, e ela vai construindo um entendimento daquilo que ela está frequentando. Não tem nada velado aqui. Talvez esteja coisas que no teu grau de desenvolvimento, no tempo que tu está participando, você não está autorizado a fazer. E isso tem fundamento. Não sabe nem quando é dia, daí eu vou entregar um trabalho para a pessoa fazer. Eu digo, tá, vai lá e faça. Vai manipular elemento que não conhece, coisa que não entende, vai arrumar para a cabeça, vai ficar mais torto do que já está. Às vezes estava bom, tu entorta a pessoa entregando um negócio que ela não tem condição de fazer. Isso é irresponsabilidade. A pessoa vem vindo numa crescente, tá indo bem. Daí é quando eu brinco, não dá para elogiar que dali 2 dias montou. E é uma verdade. Porque a aprovação vem para todo mundo. Então a pessoa vai indo bem, tá ali se destacando, o trabalhinho tá legal, tá ok, tu vai lá e entrega faz esse aqui então. E todo mundo tem a primeira vez para qualquer assunto, né? Para qualquer coisa. Daí na hora, às vezes até sabe fazer. Daí na hora fica ansioso, fica nervoso, não se concentra, fala besteira, não faz do jeito que... Ah, meu Deus, a gente tem que lidar com expectativas, porque se eu entrego uma função, eu crio uma expectativa, eu acreditei que tu podia, daí tu não consegue, eu tenho que trabalhar toda a minha frustração, expectativa dentro de mim, dizer tudo bem, ele tem o direito de errar, foi a primeira vez, vamos lá, vamos de novo, entendeu? Tem toda a questão da comunicação envolvida, é bastante coisa. Não é que tu não deu parte do aprendizado, ninguém nasceu sabendo tudo. Então tu vai aprendendo, tu vai lidando, tu tem que ter humildade e dignidade também de reconhecer certas questões, todas as questões na verdade, né? Tu tem que chegar e dizer assim, até aqui eu consigo, daqui pra cá eu já não consigo mais. Esse aqui posso me esforçar, posso dar o meu melhor e vou entregar o melhor que eu puder. Ali eu já consigo medir qual é a tua limitação, qual é a tua capacidade, eu consigo entender, fulano vai até aqui, eu não vou te cobrar mais do que aquilo ali, tu não consegue entregar e tá tudo bem. Daqui 6 meses, daqui 1 ano, 2, eu vou dizer, agora entregue, que agora está pronto. É um processo. Porque tu não pode querer dar o passo maior que a perna e daí não dá conta. Daí fica feio, no mínimo feio. Né? Isso em situações materiais, fica feio. Em situações espirituais é um perigo. Tu se meter em trabalho que não é teu, tu atravessar trabalho que não é para você fazer, tu querer fazer o que não dá conta, tu querer mexer com o que tu não entende. Nós trabalhamos num ritual, para nós todos os elementos têm fundamento e todo o seu uso é magístico, mas de magia no sentido de manipular aquela energia para obter um propósito. Então tu meter a mão no que tu não sabe ainda, no que tu não leu, não estudou, não tirou saber, o teu guia não te intuiu, ou um guia da casa não veio, não te ensinou para que serve, como que mexe, como é que faz, é perigoso sim. E às vezes vai refletir depois. Tu vai ali e faz uma cena, um teatrinho, diz que sabe, mexe ali. Daqui a pouco se entorta tudo. Depois é que nós vamos descobrir que tu tava mexendo porque tu não sabia. Tem casos ali, né? Eu não preciso dizer o nome, mas tem casos de uma pessoa na assistência que tá assim, ó. Tudo troncha. Vendo receitinha na internet de trabalhinho. Não sabe o que é a religião, não conhece a linha, não tem desenvolvimento, não frequenta lugar nenhum, nada, sabe? A pessoa vazia de tudo, assim, sem noção de nada. A vela ficou torta. Mexendo em coisa que não sabe. Daí já tá ouvindo voz, já tá vendo coisa, já não dorme, já não come, no serviço a coisa se bagunçou tudo, mexendo com o que não sabe. Medo de fazer qualquer coisa. Não, responsabilidade, entendimento, conhecimento. É aquele famoso posso, devo? Talvez não. Poder tu pode, faça o que você bem entender, só que daí também aguenta o tirão depois. E aí que tu vai pensar se tu deveria ter feito ou não. Não pergunta, não conversa. Acha que pode tudo sozinho, então vai lá e faça. A hora que a coisa virar num circo, daí tu vem só trazer a bucha. Daí tem que limpar, daí tem que deitar, daí tem que ir banho, de remédio, e chá, e passe, e descarrego, e conversa para ver se, no mínimo, põe de pé de novo. O que é isso aqui? O que se faz ali? O que tu pode fazer para melhorar?
Converse com os teus guias. Peça intuição, peça orientação, faça as tuas orações. Não desdenhe da maneira com que as coisas aparecem para você. Não aparece da mesma maneira para todo mundo. Tem gente que é só na hora que o guia chega, tem gente que é depois que o guia vai embora, ele deixa. Tem gente que é no dia a dia, fazendo coisas do dia a dia, tá ali fazendo uma comida, tá ali trabalhando num escritório, fazendo um negócio e a coisa bate. Tem gente que é dormindo. Esse dormindo tem que ter um cuidado um pouco maior. Mediunidade de sonho é uma coisa muito delicada, muito complicada. Não é tudo que tu vai sonhar que vai ser intuição, vai ser revelação, vai ser previsão, vai ser o negócio todo. Teu inconsciente influencia, tuas adversidades do dia a dia influenciam também. Tem que passar por umas 10 peneiras até chegar no entendimento, ver se é aquilo ali mesmo. Diferente para as pessoas, mas quando chegar para ti um sinal, uma fala, às vezes é uma palavra só, uma coisinha só, tome nota, traga. Traga antes, não adianta trazer depois. Não é tu, tem uma intuição que fulano vai cair e quebrar o pé. Daí não fala nada pra ninguém, não compartilha, não conta, fulano cai e quebra o pé, daí tu chega no outro dia e diz, eu previ, eu sonhei, meu guia me disse. Daí até eu, né? A coisa depois que aconteceu fica fácil. Então tu traz antes. Já vou aproveitar para falar das situações na sessão. Na sessão é a mesma coisa. É para isso que serve Cambone. Cambone tá ali para isso. A função do Cambone é isso, é a segurança tua do trabalho com o teu guia, a credibilidade da orientação que está sendo dada. Já falei, as pessoas vêm para cá com intenções diferentes também. Tem gente que vem em mente pro guia que está falando, tem gente que vem para testar se tem um guia ali e pensa que a religião é adivinhação. Eles estavam com uma folia que a gente conseguiu cortar, que é deles sentarem de guia em guia para ver se todos os guias diziam a mesma coisa. É que determinar como é que a coisa vai funcionar. E aí acontece muito deles distorcerem completamente o que é dito. Completamente, assim, ó, eu tenho todos os contatos da assistência no meu celular e que inclusive não sei onde está. Tá gravando. Tá. Faz parte, assim de saúde. Já procurei falando na ligação também, então esse de hoje foi pouco. Então assim, eu passo recados, eu passo informações e eles fazem perguntas. Quem tem interesse em ir fazendo perguntas sobre a religião, eu vou passando ali em coisinhas curtas e poucas para eles irem entendendo o que é que estão frequentando. Muita gente veio pela primeira vez e nunca frequentou. Daí não sabe nem onde é que está indo. Beleza, daí eles colocam ali as dúvidas e tal. E eles procuram bastante depois das sessões, tá? Eles procuram bastante. Por isso que eu digo, o caderno do Cambone é a tua segurança. Para eu não ter que te sentar e colocar num banco. E daí é a tua palavra contra a palavra da pessoa que falou. Mas daí você já sabe que as pessoas são assim, você não tem que acreditar nelas. E quanta gente torta eu já tive aqui dentro aprontando barbaridades. Já tive médium dando consulta que não estava de acordo com a doutrina da casa. Teve médium que sabia da vida da pessoa, estava usando o que sabia da vida da pessoa para falar aqui dentro. Já teve médium batendo em coisa que não tinha sentido, que outros 3, 4 guias disseram que não era aquilo ali. E o médium batendo, dizendo que era. E outros vai dizendo, não, mas não é essa linha, não é por aqui que tu tem que ir, não é isso. Daí não é porque a pessoa está aqui dentro que a credibilidade dela é 100%, tá todo mundo em desenvolvimento. Muitas coisas podem te afetar ali na hora, te desconcentrar, você perder o foco, você não entender a mensagem, você perder a linha na hora de explicar o raciocínio ali, de acordo com o estudo que tu tem, com o desenvolvimento que tu tem, a doutrina da casa. Tu perde a mão ali numa frase, num negócio que não fica bem colocado, acabou a tua orientação. Acontece, todo mundo está sujeito. O ideal é que conforme o desenvolvimento vai passando, tu vá tendo segurança, afinidade com o teu guia e mais discernimento para que isso não aconteça. Mas no começo é comum. E daí voltando naquilo que eu já falei, a pessoa não sabe quem tu é.
Eu só consigo saber, às vezes, de quem ela fala, que a terreiro tem câmera. Eu sei qual caboclo puxou a pessoa de canto ali, qual Exu, qual pombagira, qual criança. Eu volto ali até dar que hora que 10h20, tá? Com quem que falou? Falou com fulano, fulano, fulano. Daí eu tenho que descobrir dentro do que a pessoa está dizendo ali quem que foi que falou. Mas geralmente eles mandam, eles não sabem quem é. Ah, era uma pessoa assim, assim, assada, e tenta mais ou menos dar uma descrição física, não sabe quem era o guia, não sabe quem é o médium, e é aquilo que eu falei pra vocês, quando ela passa do portão pra fora, lá naquela casa eu não vou, porque me disseram isso. Quando era uma coisa necessária de ser dita, passou pelo crivo de qualquer um dos donos de casa, de qualquer uma das linhas dos donos de casa, da dirigente, seja na linha de caboclo, na linha de preto velho, de criança, de Exu, passou pelo crivo, era para ser falado, foi falado, a pessoa não gostou do que ouviu, porque não concorda, porque tem toda aquela questão do preparo, de ouvir a verdade, da aceitação, de entender que às vezes o problema é ela, aquela conversa toda, isso é uma coisa. Agora tu dizer barbaridades para pessoa que não tem fundamento, que não é o entendimento da casa, não é a doutrina, e achar que vai ficar por isso mesmo, daí não vai. E a tua garantia é o caderninho do Cambone. Cambone é para ouvir consulta, a gente não gosta de colocar essa palavra consulta. A orientação que está sendo dada, não é uma previsão, é uma orientação que o guia está dando. O Cambone é para isso. Aqui, como todo mundo que chega já se entorta, já vai para a corrente, porque tem mediunidade de incorporação, a gente tem um déficit de Cambones. Nós temos 2 Cambones para 10 médiums de incorporação. Eles não conseguem estar em 5 lugares ao mesmo tempo ouvindo todas as conversas. Tudo bem, ainda não é todo mundo que está orientado, autorizado a dar orientação, sim. Mas e quando chegar no patamar que todo mundo tiver, como é que vamos fazer? Ele é o relator, o escrivão lá. Ele tem que estar ali do lado para dizer o que é que o senhor falou, acabou. Falei que a FIC tem que fazer assim, 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 porque lá tá dando problema no negócio assim, assim, assim. Você entendeu o que o caboclo falou? É isso mesmo? Tu tá com... Tem muita gente que entra em estado de negação também, quando o guia mostra ali qual é a situação, se não é uma coisa que ela concorda, acredita. Sabe quando é alguém íntimo que está fazendo alguma coisa para ela, ou quando a coisa tá torta, ela entra em estado de negação, ela diz, não, mas não pode, fulano não faria isso. Bom, mas o caboclo disse que alguém está fazendo. Deixa anotado ali. Alguns trabalhos, podem ver que algumas pessoas vêm vindo com frequência, assim, né? São mais assíduos. Existe um trabalho sendo desenvolvido com aquela pessoa sendo feito. Já não é uma coisa esporádica, tipo a emergência. A pessoa vem, tu dá um passe, conversa, indica um trabalho, orienta, nunca mais aparece. Algumas pessoas vêm com os guias, um trabalho, está recebendo orientações, está dando um feedback do que está acontecendo, de como que as coisas estão se movimentando. Então serve para isso também o caderno. Dia tal, o caboclo mandou tomar um chá. Dia tal, a avó mandou tomar um banho. Dia tal, foi mandado fazer uma oferenda, não sei para quê. O Exu mandou entregar não sei o quê, não sei na onde. Tu vai acompanhando a crescente daquele trabalho e os efeitos que estão fazendo na vida da pessoa. A gente dá essa monitorada em quem realmente está vindo, está buscando, está se dedicando e está seguindo as orientações, né? É o famoso está fazendo o tratamento, está tomando a medicação que é indicada. Então o caderno é essa garantia também, essa segurança. Pra vocês terem uma ideia, o caso mais grave, mais recente que teve, foi uma pessoa que foi ter uma orientação com os guias da dona da casa. A orientação estava no caderno do Cambone. Nossa mediunidade é consciente, então tu não vai sair de uma sessão, de uma orientação com uma pessoa e dizer que não lembra nada. Mas é muita coisa que acontece numa sessão. Esse que é o ponto. É consciente, só que acontece muita coisa. Quando acaba a gente tá cansado fisicamente, esgotado, às vezes tá com fome, tá com sede, tá com sono, porque a sessão já é depois de uma sexta-feira de trabalho exaustivo. Cumprimenta um, tu fala com o outro. Se tu atendeu 2, 3 ali pra tu misturar as histórias, 2 tempos. Depois que acaba. Não, porque eu falei pra um tomar um chá, pro outro quer o banho, pro outro quer acender a vela, já dá rolo, né? Então o caderno é a tua garantia. Esse caso recente que aconteceu em relação à guia da dona da casa, a orientação estava toda lá no caderno.
E eu acordo no sábado, ficamos até sexta, até 4 e pouco com gente aqui. Acordei no sábado no raiar meio-dia, já tinha 10 mensagens no celular, já abri assim. Não entendi por que foi falado pra mim que não sei do que não sei do que. Eu digo, mãe Bianca, falar assim com uma pessoa, eu sabia que não, mas fazia parte da piada, né? Eu não sei, às vezes vai que a pessoa surta e falou mesmo, né? Mas eu perguntei pra descartar vocês, digo, falasse assim pra fulano. Ela colocou as duas mãos na cintura, como é que é? Eu digo, é. Vai lá pegar o caderno. Eu vim aqui, peguei o caderno, desci com os cadernos. Ela pegou a orientação e fez assim, ó. Mas não tinha uma vírgula do que ela escreveu que estava escrito no caderno do Cambone. Daí lá vou eu. Bom dia, fulano. Vamos por partes. Vou mandar áudio pra mim mais fácil. Daí peguei, tá anotado aqui no caderno do Cambone a orientação que foi dada pra ti. Tal coisa tu não entendeu, tal coisa não é assim que é pra fazer, tal isso não é isso, tal coisa tá acontecendo que tu tá fazendo isso, que não sei do que eu não sei do que não sei do que. Daí só mandou, ah tá. Eu digo, vem em mim tudo torto, que eu te mostro o lugar. Entendeu? Né? Ele não entendeu o que ela falou e eu não tô errado. Vai ter ainda, entendi. provavelmente vai ter. Ah, Nós já sim, vamos correr na certeza. frente porque você já sabe como é que é. Então assim, o caderninho do Cambone é a nossa segurança, é a nossa garantia. Vamos botar de frente. Tu mandou, Mostrar o... entendeu? Assinei. Pedi pro guia assinar, dá o senhor pôr o dedo aqui, Assina acabou. Risca o ponto aqui embaixo da mensagem. O ponto riscado, Tá, acabou cara, assinado embaixo do negócio com a caneta ali. Para as crianças é uma bala lambida grudada no folha do caderno. Eu concordo, tio. Eu concordo, paizinho, o caderno vai virar num grudo. Vocês entenderam? É a nossa garantia, a nossa segurança. Porque depois a cabeça da gente fica cheia ou cansada, a gente não lembra. Ah, o que falou para fulano? Não sei, não me lembro. Pois é, fulano tá aqui falando o que tu falou. Não condiz com a doutrina da casa. O que eu faço? Te põe no banco? Desautorizo de falar com as pessoas? Então é a tua garantia. Cambone deu uma piscada, assim, uma respirada, que não tá atendendo ninguém da nota aí, que fulano isso. Entendeu? E realmente as pessoas, elas não têm vivência de terreiro e nem têm obrigação de ter. Então tem muita coisa do linguajar que elas não entendem. Tu fala uma coisa, elas entendem outra. Já do básico dos elementos, dos objetos, das coisas, elas não entendem. Né? E o Cambone é o que tem que entender. O Cambone é o dicionário do terreiro. Se o guia falar toco, ele tem que estar esperto. O toco é a vela ou o toco é o banco? Falou perna de calça, barra de saia, perna branca. O que ele falar ali, ele tem que, o que o guia falar, ele tem que entender e saber o que é. A tempada, que eles nunca sabem, é a lua, tudo. E é ele que tem que traduzir para o consulente e deixar aquilo ali compreensível. Ó, uma vez na semana, uma vez a cada lua, e daí ele tem que entender também quanto pula. Faz essa mediação literal entre o trabalho que o guia está fazendo e o que a pessoa está entendendo. Né? Se tu não chega nesse trabalho fundamental com o Cambone, fica uma coisa meio em vão. É um trabalho jogado fora, porque daí o guia falou, a pessoa não entendeu, não vai fazer a metade. Se ela não fizer por escolha, por ruindade dela, por descaso, relaxo dela, problema dela. Agora, tu ter essa lacuna que não está sendo preenchida, porque o guia falou, o Cambone não conseguiu fazer a pessoa entender, daí é grave. Então, tem que ter certeza que a pessoa saiu dali com o entendimento. Como é que toma banho, a cada quanto tempo, em que horário que é para fazer, por que é para fazer. Deixa tudo registrado no caderno do Cambone. Quando eu acordar sábado cedo e já tiver gente aloqueando ali, eu pego o caderno e digo, não senhora. Essa é a nossa segurança, essa é a nossa garantia. Senão depois fica muita hipótese, muita possibilidade, muito diz que não funciona. Não tem nada que o teu guia esteja dizendo para a pessoa, orientando a pessoa, que não possa ser do conhecimento de todos. Muito ia me preocupar, tu ditando coisa dentro da casa que tem dona e não ficando registro ou alguém não podendo saber. Tu tá aqui, mas tu pode não estar, a pessoa pode continuar vindo, eu preciso continuar aquele trabalho, eu continuo da onde? Não sei o que você falou, não sei o que você estava fazendo. Né? Por isso que é importante essa questão aí. Construindo esse entendimento do ritual em si, elementos, objetos e procedimentos, né, gestuais,
nós também temos várias questões espirituais, né? De valores, morais, de entendimento de como é que as coisas funcionam no mundo espiritual. Então é muita coisa. Então, é aquilo que a gente fala, você tem que dar linha na pipa e ir fazendo teus estudozinhos. Quando eu falar para pegar uma pemba, tu tem que saber o que é uma pemba. Para que serve, como funciona. Por que tu ainda não tem? Seria interessante você saber. Se eu falar para trazer um alguidar, a esteira, por que da esteira, o que representa, o que significa, o porquê na esteira, né? Então esses elementos, assim, essas coisinhas todas você tem que saber já. Vai chegar um dia que a gente vai fazer um apanhadão geral com um entendimento específico da casa sobre aquilo ali, tem muita coisa que a gente dispensa, tem muita coisa que ou é muito ancestral e já caiu em desuso no entendimento, ou tem muitos lugares fantasiando muita coisa também. A gente vai filtrando, você já constrói o teu entendimento de saber que para nós aquilo não é assim. Não serve daquela maneira, a gente não usa daquela maneira com aquele propósito. Ali tu podia ir dando linha na pipa já de entender essas coisas assim, em relação tanto a objetos quanto a rituais, né? Mas de qualquer maneira, o ideal seria que você fosse construindo um entendimento sobre tudo do que você faz ali dentro. Uma vela, um santo, um sinal da cruz, um cruzar no chão, uma guia no pescoço, uma dança de um santo, porque que um é assim, o outro é assim, o gesto é assim, o que não sei do que, não sei do que, uma saudação, por que é pra fazer, por que tu canta ponto, por que tu bate palma, por que tu dança pra santo, por que gira pra direita, não gira pra esquerda, o negócio todo. O ideal é que você tenha convicção, porque você escolheu uma religião ritual e pratica o ritual daquela maneira. Qual é o fundamento dos símbolos, dos gestos, dos elementos, de tudo que está dentro do ritual que você escolheu. Daí, como a gente tenta fazer parecer que tudo que a gente faz não é de Vart, não é à toa, daí agora eu queria perguntar. E saiu o meu negócio? Onde é que fica meu histórico aqui? Ainda bem que não vejo nada indevido. Acho que tu vai lá na pesquisa. Abrir o histórico na frente de todo mundo. Entender o porquê dessa doutrina específica que a gente está dando. Sejam honestos, sejam sinceros. Vocês têm alguma dúvida daquela parte do cérebro trino? E se vocês tiverem e ainda tiverem dificuldade de falar na frente de todo mundo aqui agora, vocês podem, por favor, me mandar no privado? Eu preciso que você construa um entendimento, eu preciso que você firme um entendimento sobre aquilo e entenda a importância, entenda o significado, entenda o propósito do que a gente está fazendo, por que está separado por partes, para explicar mais miudinho cada parte, cada pedaço, a importância de entender aquilo para você ir entendendo o resto. Se você ficar parado lá onde tu não entendeu, eu vou continuar falando coisa aqui que tu só vai acumulando, vai ficar com a cabeça desse tamanho, tu não entendeu lá o primeiro negócio, daí não funciona. Vai ter mais uma imagenzinha daquilo ali só para nós ter certeza que ficou assim, mas sempre façam assim, assistam, anotem, tá lá tomando teu banho, comendo, daí tu pensa, mas e tal coisa, então acho que não entendi, já mande. Se livra da pergunta, a gente já constrói um entendimento, explica de novo para você, posso trazer para todo mundo, não quer que fale teu nome ou que era a tua dúvida, eu trago, mas pode ser a dúvida de outros, pode ajudar a afirmar melhor o entendimento. Eu ter escolhido esses temas para trazer. Vocês acham que está partindo do quê? Vai levar aonde? Por que nós estamos numa religião ritual que tem sincretismo com várias outras e nós estamos falando esse assunto aqui, essas coisas aqui? O que tem a ver as carças com o resto? Respondeu. Aham. Não, tu não vai. É pra eu responder? Tá me olhando? Tu vê como a pessoa é atrevida e desaforada, né? Eu tô tentando ministrar aqui um negocinho mais ou menos para vocês. Dentro dessa sala tem uma pessoa que tem mais de 5 formações específicas nessa área.
Ninguém aqui teria mais autoridade e domínio do assunto para falar sobre isso. Então eu sou muito atrevida mesmo, muito deslavada de vir aqui, encher linguiça com a mulher sentada ali. Pra quem não sabe, Samantha é psicóloga e a área das especialidades dela é tudo essas coisas da mente aqui, como é que funciona e o negócio tudo. Por isso que aquela contribuição dela no final daquela aula, aquele dia, foi fundamental, porque ali eu tinha chegado no meu limite, entendeu? É por isso que tu tá falando disso, tem quem pode corrigir. Claro. Falou uma língua errada aí. É o tempo de eu olhar aqui pra ela aqui assim, dizer assim, Samantha. E o privado ali bombando. Né? Pode ter certeza que deve ter 10 mensagens. Mas é isso que a gente tem suas limitações também. Verdade. Despertou o meu interesse em colocar esse assunto, e eu não vou contar para vocês o motivo, vocês é que têm que imaginar qual seria, construir esse raciocínio. E daí a segurança que eu tenho é justamente isso. Claro, eu fico meio assim, de dizer, ai meu Deus, tô falando besteira, a mulher tá lá dentro da cabeça dela me julgando. Tô fazendo o que eu posso e o que eu consegui entender para poder, o que eu li, o que eu estudei, me preparei para poder ministrar isso e transmitir isso para quem nunca teve acesso também a essa informação. Mas a minha segurança ali é ela, é chegar uma pergunta aqui que eu não dou, eu dizer, Samantha, acuda aqui, que daí eu vim só até aqui, daqui não sei mais. Alguém que consiga dar um suporte, consiga esclarecer e às vezes deixar até de um jeito mais fácil de todo mundo entender do que eu tô tentando ou do ponto que eu tô conseguindo. Né? Assim, só uma observação. Não é. Que conhecimento é para ser compartilhado, né? Mas aqui eu sou psicóloga aqui, né? Eu sou filha, né? Sou irmã, sou mãe, né? Aqui eu tenho outros papéis, né? Mas claro que eu estou à disposição. Eu. Por que eu tenho que estudar isso aqui? O que tem a ver com... A gente, Da mesma maneira que ele pensou que não tinha nada a ver com o jogo lá, o que a mulher estava tentando ensinar e orientar, que são essas questões da mente, alguns podem pensar o que tem a ver isso aí com a religião, que é uma religião ritual que a gente pratica. porque a gente sempre fala da vibração, né? Tem que cuidar com a vibração, com os pensamentos. Só que a gente também já viu algumas outras doutrinas passadas, assim, que existe a questão do sofrimento ser opcional. E aí eu acho que esse conteúdo que você está trazendo agora dá para esclarecer melhor essa questão do sofrimento, porque a emoção ela vai vir, como a gente viu na outra doutrina ali. Agora, você transformar ela num sentimento, cabe a você, o que você vai lembrar dela. E aí esse sentimento que é o que vai acabar vibrando ali, que interfere na energia que você está atraindo ou não. Então, como é que tu vai atrair uma coisa boa se o teu sentimento está apegado a um trauma, raiva, rancor? Sendo que isso é opcional. Que é você que está escolhendo pegar aquela emoção daquele momento e carregar contigo a parte ruim. E, consequentemente, vibrar coisas ruins. Então, eu entendo que a gente tem que ter essa doutrina para conseguir administrar melhor a própria emoção ali, que foi transformada em sentimentos e tudo mais, para poder vibrar coisas melhores, né? Então, eu entendi dessa forma que... né? E por isso que a gente está vendo isso. Para as coisas é fundamental, né? Você ir ali para dentro fazer só o ritual por si é uma coisa. E a gente sabe que tem pessoas que precisam começar assim e às vezes ficar uma vida toda nessa. Agora, você entrar num ritual, qualquer que seja a religião, a crença, e ter o fundamento de onde as coisas vêm, por que acontece, como acontece, é outra esfera, é outro papo, é outro nível de evolução, né? Então é interessante, sim, tudo que se faz ali, tudo que acontece, tudo que se trata de nós mesmos como espíritos, da espiritualidade, você tem um fundamento, ter uma ilustração de alguma forma de como é as coisas, né? Essa questão do comportamento, de você, tive uma reação do colega, eu senti tal coisa, isso se transformou num sentimento assim assado, mas por que isso? Como é que isso se materializa? Tá a explicação ali, que você tem um cérebro do que evoluído, então a tendência é você trazer instintos primitivos à tona, né? Ou seja, tu começa a te entender melhor, e aí o velho lá no passado disse, conhece-te a ti mesmo, né? Então, tu te conhecendo o teu corpo, te conhecendo como espírito, sabendo de onde as coisas vêm, para onde vai, que existe uma causa, existe um efeito,
Isso faz toda a diferença para a compreensão, né? Nós somos adeptos a uma doutrina espírita. O espiritismo não é crença, não é religião, é uma ciência, porque ele tem métodos de comprovação daquilo que ele fala. Então essa ciência, que para muitos no passado era um mistério, um esoterismo, um misticismo, hoje hoje é tudo comprovado, né? Então tem muita coisa para a gente ainda comprovar. O que eu entendo por espiritualidade é aquilo que está além da materialidade. É o que a gente não consegue ver, tocar, pelos 5 sentidos que limita a gente nisso, né? Então, porque eu não vejo, porque eu não ouço, porque eu não sinto, não existe? Não, pode existir sim. Só não compreender. Mas na medida que você vai obtendo conhecimento, você vai tendo condições de ter outros conhecimentos. E aí aquilo que antes era só um místico, só um esotérico, só um espiritual, agora já é uma coisa normal, é uma coisa materializada. Então, assim como a doutrina espírita faz isso, ela explica, né, qual a influência da espiritualidade na nossa vida, de onde a gente vem, para onde vai, o porquê desse mundo, dessa vida. As questões comportamentais também, quanto mais elas forem explicadas, melhor você consegue dar o tratamento adequado para elas. Então, tudo relacionado a comportamento, moral, espiritualidade, religião, ritual, quanto mais tiver um fundamento explicando o porquê, da onde vem, para onde vai, melhor vai ser o tratamento com aquilo. A gente, nós do contrário, porque no passado não tinha doutrina, conforme ela foi se implementando, sempre teve, né? Mas não com tamanha profundidade e tamanha didática como vem sendo passado aqui nos últimos poucos anos aí para cá, né? Então, naquela época já fazia uma diferença em relação a outros locais que a gente já conheceu e que não tem doutrina. Sequer acredito no espiritismo. Não, para nossa linha isso aí não serve. Eu já ouvi de algumas pessoas isso. Não, para nossa linha isso não serve. Eu me perguntava, mas como que não serve? Se fala da espiritualidade de um modo geral, como é que... Mas tá bom. E aí quando tu entra com mais profundidade, tem mais didática e consegue visualizar melhor as coisas, aí fica tudo muito mais claro e isso se reflete no trabalho lá dentro. Tanto é que a casa hoje é extremamente elogiada por qualquer um que vem aí, as pessoas que eu já convidei, que já te pisaram ali dentro, sem exceção nenhuma. O comentário é sempre o mesmo. Que energia boa. Eu nunca tinha conhecido um lugar assim. E não é para envaidecer nós aqui. É só uma prova de que isso é real, funciona e é assim que tem que ser, né? A própria dona da casa ali dentro já falou. Aqui tem doutrina. Então você ter a doutrina para explicar, para dizer de onde vem, para onde vai, por que é assim, faz toda a diferença. Então eu entendo que todo esse conteúdo que você passa aí, embora não é sobre espiritualidade, é sobre o cérebro humano, mas está tudo interligado. As pessoas têm que ter essa consciência. Tudo no universo está interligado, tudo nesse planeta está interligado, tudo é uma engrenagem. Não tem como ser diferente. Então quanto mais você perceber a ligação entre um ponto e outro, mais você compreende, melhor você consegue evoluir em todos os sentidos. Bom, eu entendi mais como um meio de a pessoa se autoconhecer, né? E ter um controle emocional maior de si mesmo, né? Igual, vou dar um exemplo aqui, aconteceu segunda-feira, né? Eu não sou de discutir nem brigar, né? Vocês deram as contribuições de vocês. Por que a gente tem que aprender sobre isso aqui? Né? Nós recebemos uma matéria e nessa matéria está o nosso cérebro, está como ele funciona, está todos os mecanismos. E aí o que acontece? Você precisa entender o que você pensa, porque o que você pensa vira o que você sente, o que você sente vira o que você vibra, o que você vibrar você vai atrair, e o que você atrair é o que vai reger a tua vida. Né? Vai reger o teu comportamento, vai reger o teu proceder diante das pessoas e diante das situações. E isso daí depois é muito difícil de dissociar. Não é num estalar de dedos, né? Tem aquela máxima que diz lá que é num instantinho para tu criar um hábito, seja ele qual for, e depois é um caos para você conseguir se desfazer dele ou transformar ele numa coisa boa se ele for ruim, né? É um processo daí de desmame e de desintoxicação e de transformação que é muito doloroso.
Não é diferente na espiritualidade. Alimenta com aquilo que você oferece. Com o tipo de vibração que você oferece, você alimenta os espíritos que se aproximam. Então, se tu vibra aqui, se aproxima o espírito aqui. Só que se tu vibrar aqui, se aproxima os daqui, né? E daí existem vínculos espirituais que são formados nesse sentido, né? Do mesmo jeito que a gente espera que todo mundo consiga estabelecer esse vínculo com os seus guias e com os seus mentores, isso também existe de um lado mais obscuro ou menos evoluído, no caso, né? Esse vínculo também se firma, também acontece, né? Fica evidente quando você conhece alguém que as pessoas costumam chamar de difícil, né? Fulano é uma pessoa difícil de lidar, que é aquele fulano que nunca nada tá bom, nada serve, nada presta, só abre a boca para praia, só reclama e nada funciona, não se dá com ninguém, não tolera ninguém, ninguém pode pisar nada, nunca. É sempre uma coisa... Sabe aquela pessoa quando chega na sala, parece que tem uma nuvem preta em volta da cabeça dela, todo mundo sente, por mais que fique todo mundo em silêncio. Se ela entrar e sentar, parece que o ambiente se contamina, assim, a coisa do lado daquela pessoa é densa, né? É uma coisa assim, ela consegue deixar todo mundo doente, né? É só de coisa ruim que fala, é só de energia ruim, é só de notícia ruim, é só de coisa negativa. Tu fica do lado dela 15 dias, tu se transforma em alguma coisa, se tu não cuidar, se tu não ficar esperto. Isso é vibração. Aquela pessoa, ela não está sozinha, ninguém está sozinho, isso já é fato para todo mundo, né? Nós não estamos sozinhos, né? Nós sempre temos, primeiro tem espírito em tudo quanto é lugar, e segundo que tu tem vários que te acompanham, vão te acompanhar os que a vibração for compatível. E é por isso que tem gente que vai na igreja, faz oração, não resolve, vai na outra linha da outra igreja lá, eles dão água benta, não resolve, água benta não tira, e é passe, e é descarrego, e é chá, e é coisa que tu faz e nada resolve, nada adianta, porque é tudo paliativo, é só por fora, né? A verdadeira transformação é de dentro para fora. Então, se ela não mudar o que está dentro, e essas ondas de vibração que ela emana não forem compatíveis com energias melhores, essas energias não conseguem acessar ela, porque ela cria uma cápsula ali, uma redoma, e ela fica presa nesse obscurantismo e só se aproximam espíritos compatíveis. E não é 2, 3, né? Já deve ser, tem que ser nessa altura do campeonato do entendimento de todos, que é uma legião de espíritos. Então não é qualquer coisa ou qualquer palavrinha, qualquer argumento teu, qualquer coisinha, qualquer frase de efeito, tu vai colocar para essa pessoa e ela vai... Não, então ela pode até intencionar isso nesse primeiro momento, se encantar, olhar o teu exemplo, isso é muito forte e muito importante, tá? As pessoas elas se baseiam muito mais pelo exemplo do que só pelo que é falado. A gente já teve casos aqui dentro de pessoas dizerem que daqui para dentro era um médium e do portão para fora podia fazer o que quisesse. Não faz sentido nem na cabeça de quem não é da religião, de quem é menos ainda. Não é indissociável isso. Não existe coerência nesse pensamento, né? Tu é o que tu é 24 horas por dia. Senão, num dos dois lugares, tu tá usando uma máscara. Se tu usar a máscara aqui dentro por muito tempo, uma hora cai, porque vai aparecer, vai ficar evidente. E se tu usar lá fora, mesmo tentando ser uma coisa que você não é, tipo, sabe aquelas necessidades de pertencimento? Daí tu quer estar com a galera, porque a galera toda tá bebendo, a galera toda tá usando alguma coisa, o pessoal todo tá na esbórnia, fulano pegou uma coisa que não era dele e levou vantagem, ninguém descobriu, então tu também quer entrar naquele negócio ali, porque aquilo ali é bom, por mais errado que seja, de pertencer, pela necessidade de agradar os outros, ou de parecer uma coisa que tu não é. O que tu tá fazendo de ruim lá tem muito mais força do que o que tu tá fingindo que tá fazendo de bom aqui dentro. Por causa da vibração. Daí se a vibração encaixa lá, fazendo uma coisa ruim, uma coisa errada, não encaixa mais aqui tentando fazer o que é bom. Não há tempo hábil para você elevar a tua vibração nesse sentido. Tu nem tem como... É o famoso que a gente diz, não dá para sentar em 2 cadeiras. Tu senta numa cadeira só, então tu tem que escolher uma coisa só. Como que, o que e como você vai reger a tua vida e vai ser guiado por quem nesse teu caminho para ser quem você é. Né? Então, tudo que você vibrar, você vai atrair, e o que você atrair vai direcionar a tua vida.
Então tu pode fingir por um tempo, tu pode enganar por um tempo, enganar supostamente, né? Tem coisa que é bem previsível, assim. Mas, enfim, às vezes a gente se engana e tu pode ir se enganando. Tu tem que lembrar disso primeiro, tu não tá enganando os outros, né? E tu é responsável pelas tuas escolhas, pelas tuas decisões, pelas tuas ações. Então, quando tu tá tudo torto por aí, tu não tá enganando os outros. E daí deixando a sexta-feira para fingir que é bom. Tu tá enganando a si. E tu tá desperdiçando um tempo precioso de uma reencarnação que foi concedida a você para você melhorar essas tuas más inclinações, para você sair dessa vida melhor do que você entrou. E cada vez que você deixa de trabalhar isso e deixa de seguir nesse propósito do teu progresso, você está se atrasando. Daí tu olha, às vezes, espíritos com mais desenvolvimento, conduzindo melhor a sua vida, apesar das dificuldades, porque as dificuldades não vão ser isentas da vida de ninguém, fazem parte do teu processo, tanto kármico, né, expiatório, quanto de provação. Tu não vai ser isento das dificuldades e das batalhas, mas tu vai aprendendo, tu vai ficando mais resistente a elas, tu vai desenvolvendo a tua mente ao ponto de conseguir contorná-las e sair de todas elas. E isso, por quaisquer motivos que sejam, está atrasando o teu progresso e o teu desenvolvimento. Tu não regride, mas também tu não avança, tu fica estagnado no lugar que tu tá. Tu vai desperdiçar uma encarnação inteira e vai sair dessa encarnação exatamente da maneira que tu chegou. Não aprende, não evolui, não melhora, não muda de comportamento, não muda a percepção sobre as coisas, fica ali estagnado. Vai desencarnar, vai passar lá por lições e tudo mais, vai trabalhar lá em cima e tal, vai receber outras lições, outras funções, vai fazer os teus combinados com os teus guias, com os teus mentores lá, vai descer de novo e vai estar exatamente no ponto que tu parou nessa. As coisas que você não conseguiu tratar, que você não conseguiu entender, que você não conseguiu resolver. E assim vai. E tu vai nessa caminhada aí, todos nós, né? Até chegarmos todos no mesmo patamar de entendimento, de evolução. Então, ter esse entendimento sobre as coisas também serve, pegando um gancho no que ele falou ali sobre ter a empatia, de entender que o outro pode estar num dia difícil, pode estar passando por situações que você desconhece, para você, mais do que fazer julgamentos a respeito de como as pessoas estão vivendo, da vida que escolheram viver, é tu olhar com compaixão para aquele espírito e o teu pensamento a partir de agora tem que ser: Deus diz que todo mundo vai ter que chegar no mesmo patamar. Daí para algumas pessoas tu olha e diz assim, tu vai penar. Tu vai penar, porque tu não quer ceder, tu não quer estudar, tu não quer se trabalhar, tu não quer se melhorar. Olhar para as tuas sombras, olhar para os teus defeitos e pensar, eu posso dar uma ajustadinha nesse daqui. Não me cai pedaço se eu mudar essa fala, se eu mudar esse jeito que eu me comporto, se eu mudar o jeito que eu reajo a essas situações. Vamos dar uma melhoradinha. É nisso que começa a ficar evidente a diferença de quem faz essa escolha e de quem não consegue fazer. Começa a criar um distanciamento que é natural. Tu não encaixa mais ali naquele grupo, naquela panela, com aquelas pessoas, com aquela vibração e com aquela falta de entendimento sobre as coisas. Tu já pensa diferente. Isso vai automaticamente, muitas vezes, te colocar num caminho muito mais solitário. Não é se fazer esse trabalho interno. Não querer fazer isso é muito mais fácil. Tem muito mais gente vivendo assim. Não é para todo mundo que chega esse entendimento no mesmo momento. E daí tu não consegue, muitas das vezes, ter nem com quem compartilhar. Por isso que o grupo já é restrito, a gente já é só em 20. A gente tem 20, a cidade tem 400 mil habitantes. Nós estamos em 20. Se o entendimento fosse para todo mundo, nós estávamos palestrando para 400 mil. Todo mundo estava na mesma vibe. Então o grupo vai ficando cada vez mais restrito e tu tem que se afinar com aqueles que estão caminhando no mesmo propósito e no mesmo entendimento. Tu senta na mesa para dizer, e aí? E compartilha situações como essas que estão afinadas no mesmo entendimento, estão seguindo mais ou menos a mesma linha de pensamento. São construções que estão sendo feitas e não é todo mundo que está construindo junto. Quais serão os conceitos já baseados na imagem, né? Algumas pessoas aprenderam visualmente, eu sou assim, principalmente se for coisa colorida. E a gente vai tentar estabelecer essa diferença entre o pensamento e o raciocínio.
que é pensar? Pensar é um processo de produção de pensamentos, pode ser consciente ou inconsciente. O pensamento ele cria ideias, opiniões, reflexões, julgamentos e constrói coisas que não existem, além de fazer aflorar o universo imaginário. Então, pensamento, de um modo bem simplista, assim, é basicamente tudo que passa na tua cabeça 24 horas por dia. De maneira ordenada, desordenada, aleatória, é tudo que tu pensa. Entendeu? É engraçado aqueles canais que estão fazendo do cara colocando, ele fica em silêncio no vídeo assim, com a boca fechada, e ele vai narrando os pensamentos dele conforme as coisas estão acontecendo em volta, conforme o que está passando, sabe? É bem aquilo ali mesmo, é bem aquele exemplo. Vou tentar salvar um e vou colocar lá no grupo para todo mundo ver. Tá parado do nada e daí ele pensa sobre uma coisa primeiro. Ai, que vontade de comer um torresmo. E daí ele vai falando sobre outras situações do que ele está vivendo, do que ele está vendo. E ele associa aquele primeiro pensamento às coisas que estão acontecendo, sabe? Tipo, ele vê passar uma moto de um carrinho de delivery, e ele fala assim, será que se eu colocar no aplicativo tem delivery de torresmo? Pensamentos, dá para até chegar no final, para concluir o videozinho de 1 minuto ali, ele diz, eu ainda estou com vontade de comer um torresmo. Então esses pensamentos aleatórios, assim, sem o menor sentido, às vezes, que passam pela cabeça da gente. Quero falar. Ô, daqui, ideias da hora que eu queria agora. O Matias falou, lembra que tu falou, Matias, de que tudo tá interligado? Então, pensar são meio que peças de quebra-cabeça, eu raciocinar meio que você tem que interligar elas. Raciocinar, encaixar as peças. Exatamente como a imagem que estava ali, né? Agora que nós vamos ver, então, qual que é a diferença de tu pensar várias coisas aleatórias e soltas, assim, coisas que não fazem sentido, que não tem, às vezes, um começo e um fim, e qual que é a diferença de tu ficar pensando esse monte de coisa e construir um raciocínio a respeito daquilo. O que é raciocinar? Daí o raciocinar é um processo mental consciente que envolve a organização e a análise dos pensamentos, usando a lógica e os fatos disponíveis. O raciocínio está intimamente associado com ideias como o bem, a moral, a verdade, a mentira, a causa e o efeito. Ele nos permite identificar uma ação e analisar se é positiva ou negativa, com base em fatos e lógicas disponíveis, né? Então tu para numa esquina ali e diz assim, tô com pressa, preciso atravessar. Se você for dominado só pelos teus pensamentos aleatórios, intrusivos, tu tá com pressa, tua tendência até instintiva, eu estou com pressa, eu preciso andar mais rápido, tu põe o pé na rua. Não faz o menor sentido, porque é perigoso, né? E tu corre sérios riscos. A tua capacidade de raciocinar, tá, então, tô com pressa, ok, mas a minha segurança em primeiro lugar. Tu para na esquina, tu olha o sinaleiro, não tem sinaleiro, tu olha dos dois lados, mas é uma via de mão só. Tu não sabe quando é que um doido vai resolver furar a esquina lá e entrar na contramão. Pode estar vindo um ciclista, agora tem um monte de gente aleatória com aquelas bicicletinhas que não tá assim, a torta de patinete, entendeu? Então o teu raciocínio é tu parar na esquina e dizer assim, estou com pressa, ok, mas a minha segurança primeiro, então vou tomar as devidas providências. Tu olha dos dois lados, se não tiver sinaleiro, se tiver sinaleiro tu olha, se tá fechado, tu ainda tem que confiar que ninguém vai furar o sinal vermelho, né? E olhar lá se o bonequinho tá verde, se é a tua vez passar. Não conseguir construir, organizar tudo aquilo e conseguir construir uma coisa que tem lógica, que faz sentido e que tu não te coloca em riscos ainda, né? Ó, só pensando, você cria ideias, opiniões, reflexões, julgamentos. O pensamento pode ser intuitivo e criativo, foca na imaginação e no... Agora não sei onde está aqui. Imaginário. No campo imaginário. No campo imaginário? Alguma É. coisa. E raciocinar. Raciocinar é organizar e analisar os pensamentos de maneira lógica e sistemática, né? O pensamento pode ser moralizador, sensato e disciplinado e foca na solução de problemas e na tomada de decisões. É isso que eu precisava. Dá mais um toque pra cima pra ver se ele sai essa tarde. Peraí, não era aqui, era depois. Vai. Preciso de exemplos práticos e concretos do dia a dia. Então, se eu disser assim pra vocês, não pensa numa porta.
Já pensamos a porta. Agora pensa numa porta. Agora pensa na palavra porta. Agora pensa na porta mais difícil que você precisou abrir na sua vida. Aí alguém pode pensar, foi uma porta que quebrou a chave e eu tive que chamar o chaveiro, né? Aí outras pessoas vão fazer uma outra construção. Não, a porta mais difícil que eu precisei abrir na minha vida foi a porta de uma cura, de um emprego, de uma situação que era muito desafiadora. Né? E aí se eu dissesse assim para vocês, tá, então qual foi o maior aprendizado que você teve com essa porta? E o que você pode me aconselhar com relação às portas da vida? É a diferença entre o pensamento e o raciocínio, né? O pensamento, ele vem como uma imagem, ele vem de uma forma indutiva, né? O raciocínio é uma construção que a gente faz em cima de um pensamento, em que a gente tem que pensar sobre ele, entendendo se aquele pensamento ele é coerente com o que eu penso, com o que eu creio, né? Se ele é coerente com o que eu sinto, se ele é compatível com o que eu quero fazer, com a minha energia. Então aí já é uma questão do neocórtex, né? O cerebelo, que é o instinto, o sistema límbico, ele vai trazer a emoção, e o neocórtex é que traz a cognição. Então, instinto, emoção e cognição. A espiritualidade, para a gente se desenvolver, ela vai trabalhar no âmbito da cognição. Então, a gente precisa, que é bem o que você disse, né? A gente precisa conhecer o que pensa para poder controlar o que pensa. Se eu não tiver coragem de olhar para o meu pensamento e questionar e pensar sobre ele, se eu simplesmente me esquivar daquilo que eu penso, porque o que eu penso me assusta, é uma artimanha espiritual também. Tem que ter essa coragem de olhar mesmo para aquele pensamento sombrio, para saber que ele não é meu, para eu conseguir me esquivar. Acho que é um exemplo, né? A porta, vocês não vão esquecer o exemplo da porta. É simples, mas é funcional. Entenderam? Daí vem isso aqui, ó. Deixa só um pouquinho a imagem aberta. Dá um toque pra cima pra ver se ele sai assim. Olha lá, ó. Lembre-se, né? E aqui, como ela falou, o reptiliano é instintivo, responsável pelo nosso agir. O límbico, no caso, né? É pelo emocional, responsável pelo sentir. E o neocórtex, que é o racional, que é responsável pelo pensar, pela cognição, por construir o raciocínio. Então, você possui neocórtex, portanto, é capaz de raciocinar para gerir seus pensamentos, sentimentos e ações. Não esquecer disso. Não tem fulano me provocou, me xingou, começou a odiar e veio para cima, que isso, que aquilo, que aquilo outro. Tu não tem nem desculpa mais, tu não tem nem argumento, não tem nada que justifique mais a tua reação desordenada, né? Não estou dizendo só tu, todos nós, né? De modo geral. Não tem isso. É um desafio infeliz, porque não tem o que fazer. Tu segue uma linha que diz, né, que tu tem que ter autorresponsabilidade, autoconhecimento, que você recebeu o livre-arbítrio. Então, a partir deste momento, nada mais pode interferir ou influenciar de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Então, não é o que fulano te fez, é como você reage ao que fulano te fez. Daí tem que chegar nessa tua construção, que pode parecer simples, mas como você colocou, para você foi desafiador. E é o primeiro contato que você está tendo com essa possibilidade. De dizer, peraí um pouquinho, eu aprendi que tem 3 camadas e que daí essa aqui não, essa aqui também não, essa aqui é um talvez, eu preciso começar a tentar usar. E dar aquela respirada e dizer assim, o que se passa, meu amigo? Quer um café? Quer uma água?
E não descer no soco e resolver tudo como se fosse uma coisa em que você consiga trazer a pessoa para o seu cerne e dialogar, tudo bem. Situações em que isso não é possível, Não, tem que estar saindo. vai fazer diferença, vai mudar muita coisa, é extremamente fundamental, necessário e irrecusável, tu vai ter que ver ali como é que tu faz. Você entraria na questão do âmbito da legítima defesa, né? Fora isso, o primeiro soco, o primeiro tapa, o primeiro avanção não precisa partir de ti, não mais. Não tem justificativa mais. Não tudo que o outro faz, e também se você entende de lei de causa e efeito, se você já leu sobre karma, tu tem que se colocar numa posição de entender que o que o fulano faz, ele não faz pra você. Quando você se queima, quando você se ofende, quando você se magoa, isso é ego, vaidade e orgulho. É aquilo que a gente já falou, fulano me chamou de sonso. Tu é sonso? Eu sou, então melhore. Ele não está sendo sonso. Tu é sonso? Não, eu não sou, não costumo ser. Então não se ofenda, tu não é sonso, não foi pra você. Aprenda a se adaptar, dar a linha na pipa, na situação ali. E como a Joana falou, não guardar aquilo ali pra você, no primeiro impacto que tu ouviu, que tu é meio sonso, transformar aquilo num sentimento, ficar ruminando e deixar isso influenciar em todas aquelas outras questões ali. Vira sentimento, você fica alimentando, você vai vibrar aquilo ali, vai atrair energia compatível. A partir disso, tu vai se guiar por aquilo ali e não é bom. Não, eu lembrei agora sobre isso, não deixar, tipo, se afetar. Aconteceu, eu fui com a guia da mãe Bianca e, eu tava muito, assim, ó, tipo, desgarrado. Aí eu cheguei um dia aqui, aí eu já tava na assistência, né? Aí a mãe Bianca me chamou. Ah, tá tudo bem? Aí eu, tipo, não, tá ótimo. E ele não tinha nem começado a sessão ainda. Primeira coisa que a Padilha fez, vem cá. O que tá acontecendo? Fala pra mim, não, tem. Ou tu queres que eu falo, ou tu fala. Aí eu continuei falando, ela bem assim, ó. Pensasse numa pessoa, aí eu falei assim, então, essa pessoa desejou isso, aquilo. E eu continuei dizendo pra Padilha, não, a pessoa jamais vai fazer isso comigo, ela... Tá vendo como é que a assistência chega? Vocês entenderam? Tá ali o meu exemplo prático do estado de negação das coisas que estão acontecendo. E, tipo, viu como é mentira? E eu já tava com o pé totalmente dentro do terreno, né? E eu não queria acreditar que aquela pessoa realmente tinha feito pedido muito forte. E aí foi onde que foi acontecendo essas coisas que eu fui relatando durante a mãe Bianca pra ti, né? E eu ficava com aquilo ali, e eu cheguei em casa para acender a vela, continuei negando, para acender o cigarro. Na hora que aí ela falou bem assim, na hora que apagar o cigarro, tu vai entender o que eu tô falando. Apagou o cigarro, eu só falei assim, A mulher é boa, né? eu falei, tá, nunca mais faz isso. Aí acendi outra vela e pedi desculpa. Da próxima vez eu vim, aí na próxima vez ela olhou assim pra mim assim, tipo, queria olhar assim, ó, ainda duvidasse, né? E realmente, foi a pessoa que tinha feito desejado mal pra mim. Tava fazendo coisa pro meu mal. Mas entenderam no sentido do que a Samantha colocou ali, de ter essa capacidade de olhar para si, entender o que pensa, por que está sentindo o que está sentindo. No caso era um apego, uma descrença, né, de que fulano poderia ter feito alguma coisa, tá apegado àquilo ali. Não, mas fulano não faria. Tu não sabe, parem com essas ideias de que fulano não faria, porque fulano faria sim, fulano às vezes faz pior do que a gente imagina. Entendam isso uma vez. Quanto mais rápido a gente entender isso, menos a gente sofre. Eu não tenho isso, sabe, tipo, de, tu me ofendeu e eu vou chorar, tipo, tá bom, ok, obrigado, te amo também. Eu não tenho, tipo assim, eu tenho coisas assim que eu guardo que eu poderia falar, tipo, mas eu fico assim, tá bom, também te amo, beleza. Só que essa parte foi, tipo, uma parte que eu fiquei assim, eu falei... cadeira. Tem relação com quem era, né, que não aceitou. Eu fiquei assim, eu falei, cara, não, mas, pô, como? O cara me abraça, me dá um beijo no rosto, me fala que eu sou irmão dele. E o Judas, você já ouviu falar? Enfim. Aí assim, ó. Já teve outro maior que esse na história. Esperar a traição do inimigo, né?
Mas Do inimigo, do a gente gente espera do inimigo. já... O amigo é o que a gente não Mas espera. geralmente o que vem, Senão não era traição. O inimigo já é declarado, entendeu? né? A aceitação, Senão quando chamava você traição. até aceitar e pensar e engolir aquilo ao seco. Tô fazendo um Não estou falando sobre mim, mas já falando sobre mim, só para dar um exemplo. Os assuntos vêm numa hora, né? bicho? Tá louco. Então, assim, olhar para si, né? E trabalhar aquelas questões dentro de si. Ser confrontado com essa realidade, mas de maneira mais sadia. A gente tem que estar mais aberto às coisas, por mais difíceis e desafiadoras que sejam, né? Muita coisa a gente tem que tirar à disposição de onde não tem e dizer, não, isso, né, eu não esperava, não acreditava que fosse acontecer. Não, tem casos que era bem previsível. Mas certas situações a gente não prevê, não conta que aquilo vai acontecer. As pessoas conseguem nos surpreender de maneira negativa, às vezes de um jeito que é um choque, né? Mas estar disposto a olhar para aquela situação com maturidade e com discernimento. Era uma possibilidade? Sim. Todo mundo está sujeito a passar por isso? Sim. Como que eu vou conduzir isso daqui para frente? E daí não deixar virar uma bola de neve, entender que as pessoas são capazes de fazer tudo e são responsáveis pelo que fazem, ponto. Então o sofrimento acaba aí. Fez o seu plantio, né? Quem planta laranja não vai colher morango. Foi o que ele plantou, é o que ele vai colher. E não te diz mais respeito. Também não fica dentro de ti alimentando, tomar que caia, tomar que morra, tomar que se quebre, tomar que se arrebente. Não é problema teu, senão tu também tá plantando. Tu também tá plantando. Cuide do teu plantio. Digo, ó, se tu fez no nível do teu entendimento, no nível da tua ignorância, infelizmente tu fez e tu vai colher. Não é problema meu. Aprenda você a se blindar, a se esquivar desse tipo de situação, entendeu? E manter a consciência, sim, sobre os teus pensamentos para poder se conduzir melhor. Já diz a avó, né? A língua é chicote. Então, cuide também, porque é muito fácil julgar e condenar no comportamento dos outros e não passar meia lua, tu tá fazendo a mesma coisa. Mesmo que às vezes de maneira inconsciente ou sem querer. Né? Daí tu julga quando fulano te olha torto, te responde meio ríspido, meio atravessado e te cobra uma coisa assim de maneira mais incisiva, quando tu vê, tu tá num dia ruim também fazendo isso a torto direito com todo mundo. Daí quando não é no teu, daí tu não sente, né? Quando te fizeram, meu Deus, esmurece. E daí faz nos outros e não tá nem aí. Ou pode ser o contrário. Tu faz a torta e direito, não é no teu, tu não sente. Ah, eu só sou uma pessoa assertiva. Sou direto, sou prático, respondo o necessário, de maneira concisa, não sei o quê. Não, às vezes tu tá só sendo grosseiro, a pessoa não tá num dia bom, tá meio sensível, não custava tu responder mais com jeito. Tem que prestar atenção nas coisas, é aquilo que a gente falou, é ter a capacidade de ler os cenários, de saber como é que a pessoa tá, de ter um pouquinho mais de tato. Vai ter um dia também que tu não vai estar muito bom, que tu vai estar meio sensível e queria um acolhimento, um abracinho, fulano vai vir com a mão aqui, ó, pra te responder, daí tu vai, fulano hoje comigo, daí agora tu entendeu. A vida coloca a gente para aprender as lições, a gente querendo ou não, concordando ou não, isso é uma lei universal, estabelecido pela divina providência, isso não tem alteração. Ela vai te colocar lá para aprender a lição, é isso que eu digo da diferença das pessoas. Tem gente que já tem uma cognição mais madura, tu vai olhar para a pessoa e vai dizer, não faça assim, porque se acontecer com você, você vai sofrer. Ele entende aquilo, ele assimila aquilo, ele absorve e ele procura se cuidar e policiar o comportamento a ponto de não cometer aquilo. Porque falaram que não é bom agir assim com as pessoas, então ele não faz. Tem gente que sai por aqui, não tá nem aí, faz com os outros. A divina providência se organiza de uma maneira, nota no caderninho, diz assim, lição tal, aprender. O mundo vai dar meia volta, ele vai te colocar lá naquela cadeirinha, vai dizer, hoje é teu dia de aprender, agora o que tu fez com fulano tá aqui te esperando. E é fato. É aí que entra o carro que ele falou, né? Entendeu? Plantio e colheita e não tem fuga dessa lei. Das leis universais não tem fuga, não há questionamentos nem interpretações delirantes. É aquilo ali que está bem estabelecido e pronto. O raciocínio é desenvolvido através de processos cognitivos, como ela disse, que envolvem a compreensão, a organização
e a análise das informações. E aí tem alguns critérios ali. Agora eu aprendi. Ficou sabe, uns graus maior de óculos. A percepção, que é a capacidade de receber as informações do ambiente através dos sentidos, como a visão, a audição, o tato, o olfato e o gosto. Esse aqui da percepção entra no do atravessar a rua, né? Tu vai no mínimo olhar dos dois lados, olhar o sinal, para poder construir o teu raciocínio, se você vai atravessar ou não. Ou sabe, Mas tá na visão, não tá? Olhar. A questão da percepção do risco, que isso tem a ver com perceber o risco. Sim. Isso está ligado com o sistema de luta e fuga, que está no límbico. Mas ele vai usar? Ele vai usar, mas a origem é um sistema de luta e fuga. Que é o que está por trás dos transtornos de ansiedade também. Ali é mais complicado, assim. Um por cima só. A atenção, a habilidade de se concentrar e prestar atenção a determinadas informações enquanto ignora outras. A memória, que é a capacidade de armazenar e recuperar informações aprendidas. A linguagem, que é a habilidade de entender e se comunicar usando um conjunto de símbolos, palavras e frases. A criatividade, que é a capacidade de gerar novas ideias e soluções através da combinação e reorganização de informações existentes. A resolução de problemas, que é a habilidade de analisar situações, identificar obstáculos. A tomada de decisão, que é a capacidade de escolher entre várias opções com base em informações e critérios específicos. E o aprendizado, que é o processo contínuo de aquisição de conhecimento, habilidades e atitudes através da experiência e da prática. Que é um outro processo psicológico. Esses tópicos, eles são habilidades cognitivas, que elas existem em maior ou menor grau em cada um de nós, dependendo da forma com que nós somos estimulados no Eu ia comentar processo isso de agora. desenvolvimento. Então, para cada um de nós, a atenção, a memória, a linguagem, ela vai se apresentar de uma forma diferente, né? Você considera que o neocórtex é a área VIP do cérebro, é assim, a área nobre, né? Quanto mais desenvolvidas essas habilidades, mais refinamento no raciocínio a gente tem. Então, cada um de nós tem mais ou menos facilidade para um tipo de raciocínio ou de habilidade específica. Assim. Por exemplo, quando ele trouxe essa questão de que ele identificou uma reação potencialmente agressiva, mas que ele conseguiu se segurar porque ele pensou, na verdade ele usou uma área do cérebro que está bem aqui na frente, que chama controle inibitório. Então você tem uma capacidade de acionar esse controle, que não necessariamente é o neocórtex, mas está localizado, mas Tá chegando lá, é hein? uma capacidade que todos nós temos de colocar um freio quando a gente tem que colocar, entende? Então, assim, o cérebro está preparado biologicamente para botar um freio em algumas situações. Você pode melhorar isso trabalhando no raciocínio. Aí as coisas elas vão se emaranhando assim, de um jeito mais refinado e mais esquematizado. Quanto mais a gente estimula. E estimula como? Leitura, exercícios cognitivos, jogos, tudo aquilo que a gente puder estabelecer relação e estimular essas condutas, a gente vai trabalhando no meu corpo. Eu até arrepiei. Parte para a fala da Samanta. Então tem uma conclusão aqui. Para desenvolver o raciocínio é importante estimular habilidades através de atividades que envolvam a resolução de problemas, análise de situações, tomada de decisões e aprendizado contínuo. Além disso, a prática de habilidades socioemocionais, como a comunicação e a colaboração, também pode ajudar a melhorar o raciocínio. Pensar racionalmente é encontrar maneiras de solucionar problemas, planejar e seguir a vida com mais segurança.
A racionalidade organiza o pensamento, distanciando-se das ideias soltas e incertas. Trata-se da construção do pensamento longe de devaneios, crenças, opiniões, intenções, falsos sentidos e tudo aquilo que não representa certezas. Certo? Até aqui. Guardem no coração.